Muito boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui nosso podcast Ponto nos Is, hoje com dois convidados aí mais que especiais, referências aí da psiquiatria intervencionista. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer aí pela presença de vocês dois. Vou fazer uma breve apresentação de ambos, mas mesmo assim dispensa apresentações, né? Tanto o Dr. João quanto a doutora Paola. Doutora Paola, que é coordenadora do Serviço de Psiquiatria Intervencionista do Hospital das Forças Armadas, faz parte da equipe de Psiquiatria Intervencionista do Instituto Castro e Santos. O Dr. João, que é psiquiatra intervencionista e professor, com expertise no tratamento de depressão resistente, toque, esquizofrenia e outros transtornos complexos. Referência no uso de cetamina, ACT e AMT, trazendo abordagens baseadas em evidências para transformar a vida dos pacientes. É uma honra tê-los aqui conosco no nosso podcast Ponto nos Is. Esse que será um papo muito leve, uma parte prática acerca tanto da saúde mental quanto do direito à saúde mental. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês e iniciar questionando. O que é a psiquiatria intervencionista, antes de mais nada, para quem está nos assistindo, entender um pouco mais sobre essa área? Quer começar? Começar do início, né? Então, a psiquiatria intervencionista é uma área da psiquiatria que aborda alguns procedimentos que não são medicamentosos, né, de uma maneira geral. Então, a gente tem uma série de procedimentos que a gente faz para pacientes refratários, para pacientes com algumas patologias específicas. Enfim, vamos citar quais são? Eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, cetamina, né? O que mais? TCC, são Então, vários procedimentos, né? na verdade, Igor, primeiro, boa noite. É muito bom estar aqui contigo para a gente falar sobre um tema que a gente adora falar. Esse foi um conceito criado aos poucos, assim, ele não é um conceito nem meio oficial, assim, vamos dizer assim. Sim. Não tem um... Ele começou com um conceito que seria a neuromodulação, antigamente, que era feito por tratamentos que faziam estimulação direto no cérebro. Então, os primeiros que vieram de estimulação magnética transcraniana, eletroconvulsoterapia, estimulação transcraniana por corrente contínua, e meio que aquele grupo de médicos que já fazia isso, que fugia um pouco da lógica da psiquiatria, que era ou passar remédios ou fazer psicoterapia, remédios via oral, acabaram meio que adotando a cetamina quando ela veio, a infusão de cetamina. Só que a cetamina não poderia ser classificada como neuromodulação, porque ela não faz uma modulação direta cerebral. Aí se criou os termos, meio que ainda não oficial, de psiquiatria intervencionista, que seriam a lógica de procedimentos que você faz uma intervenção e que não são remédios via oral na psiquiatria. Então é meio que um conceito que ainda está em construção, mas a lógica dela seria você tratar o paciente com procedimentos que não são nem a psicoterapia, nem o remédio via oral. Mas ele ainda está meio que em construção. Ele adveio da neuromodulação porque esse grupo de médicos que fazia neuromodulação acabou adotando a cetamina, só que não dava para chamar de neuromodulação. Aí criaram um outro nome ali para colocar. Mas quando eu comecei, por exemplo, eu sou mais velha, a Paola é mais nova, né? Então ela não pode falar isso. eu comecei só com neuromodulação, então eu comecei a fazer neuromodulação. Aí ali por volta de 2018, quando a cetamina começa a fazer uso clínico, aí a gente falou, mas só como era a gente que fazia, a gente foi dar outro nome, foi mais ou menos isso. E há quem chame de neuromodulação ainda, né? Tem muitas pessoas que falam em neuromodulação. Não, muito bacana. É algo que realmente, muitas vezes a pessoa tem esse questionamento, né, e não tem acesso a essas informações. E vocês fazem um trabalho de psiquiatria intervencionista muito bacana, né, lá no Instituto. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esses tratamentos. Vocês falaram aí do ACT, do AMT, da cetamina. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esses tratamentos, como que são questões práticas dele, como que eles são aplicados, para quem que é recomendado. É uma coisa meio ampla, tá? Eu acho que o mais famoso deles e o que dá a origem ao estudo é a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia é um procedimento extremamente antigo. Apesar de a gente estar falando de modernidades, eu até brinco muito, o pessoal fala, tudo muito moderno. A eletroconvulsoterapia não tem nada de moderno. Ela é datada... Nem de novo, nada nem de novo. novo. Ela é de 1938, a primeira sessão. E os primórdios dela surgem lá nas décadas de 20, 30, quando a gente não tinha nenhum remédio naquela época. Então, os pacientes com problemas psiquiátricos, eles todos ficavam isolados nas antigas colônias. E nesse meio termo, primeiro surge a ideia de que se você deixasse o paciente num estado meio torporoso, assim, você melhoraria aquilo. Então aí fazem lá o coma insulínico, aquelas coisas de usar a medicação para o cara ficar meio torporoso.
E à luz do conhecimento hoje, isso parece bárbaro, né? Mas na época, alguns que fizeram aquilo ganharam o Nobel de Medicina, inclusive. Era o que tinha, né? Eu sempre falo para meus alunos assim, apostar no cavalo depois que você sabe o resultado da corrida é fácil demais, né? Então você tem que ter muito cuidado para julgar o que os médicos fizeram 100 anos atrás, porque os médicos de daqui 100 anos irão nos julgar pelo que a gente faz hoje. E a gente às vezes está imbuído do conhecimento atual e faz as coisas do conhecimento da época. Quando eles tentaram aquilo, você tem que entender que eles estavam com aquele conhecimento da época. E aí, quando eles começaram a fazer isso, eles acabaram descobrindo que a convulsão melhorava um transtorno psiquiátrico. Então eles olharam, quando eu deixo ele torporoso, ele convulsiona, ele melhora. Se ele não convulsiona, ele não melhora. Aí chegou a ideia dos médicos, principalmente de um médico lá da Hungria, que era o Ledusma, falou para ele assim, então, eu vou começar a induzir a convulsão nele. Só que como que ele induzia? Ele induzia com remédio. Isso era um problema. Por quê? Porque quando você induz com remédio, primeiro, você não sabe a hora da convulsão. Então começa a dar remédio para você intoxicar e convulsionar, você não sabe a hora que vai ter. Então esse era o primeiro problema. O segundo é que você intoxicava. Mas os pacientes melhoravam. Então o Ledusma, ele resolveu problemas de catatonia, assim, graves, aquilo, e começou a publicar. Em um congresso que ele estava em Paris, veio um médico de Roma, chamado o Lúcio Bini, viu aquela palestra e falou, mas peraí, eu e o meu professor, que era o Hugo Serletti, a gente estuda remédios para convulsão, e para a gente estudar ele, a gente tem que causar convulsão na cobaia. A gente causa com energia. Por que vocês não usam energia? E em 1938 surgiu o ECT, que foi o primeiro desses tratamentos. E é muito interessante porque quando você sempre ouvia falar de eletrochoque, você pensava, os caras dão a eletricidade para tratar. Mas a eletricidade não trata. A eletricidade só é o método mais eficaz de se causar uma convulsão. Exatamente. Então todo mundo que falou ao longo da vida inteira, eletrochoque, a eletricidade não trata nada. O dia que nós conseguimos induzir uma convulsão mais rápida e com menos efeitos colaterais que a eletricidade, ela vai ser abandonada, que é o que se propõe hoje, estão tentando com a magnetoconvulsoterapia. Ela surge, ela faz um boom, década de 40, 50, ela explode no mundo inteiro, até que com o avanço dos fármacos, ela cai, porque você começa a entrar em desuso com ela. Então, a lógica era, se eu posso tomar um remédio, por que eu vou fazer isso? E é uma lógica correta. Ela cai em desuso, e na década de 90, e aí toda essa parte de psiquiatria intervencionista, ela não é muito bem difundida nos anos 70 e 80, porque o fármaco estava ali, né? Começar a dar falha, vem outro remédio, vem outro remédio. Lançava outro, né? E aí, como lançava outros, a gente não desenvolvia outras técnicas. Até que na década de 90, a psicofarmacologia, ela meio que dá um pause, assim. Estacionada, né? De 90 até praticamente o início do começo da década de 90 até 2010, a gente não tem grandes fármacos na área da psiquiatria. A gente tem variações de outros fármacos. A gente não cria classes novas. Até via acetamina, a gente não cria nada de novo. E o pessoal começa a falar, tá, beleza. E os pacientes que não estão respondendo aos fármacos, o que a gente faz? E aquele percentual alto, porque tem um percentual alto de paciente que não Exato. responde. E a gente faz o quê? Porque na década de 60, 70, o paciente não está respondendo, vem outro remédio. Agora parou de vir. A psicofarmacologia, ela sofre uma parada brutal na década de 90 e nos anos 2000, porque a gente não estava criando novas classes, a gente só estava fazendo pequenas variações. Né? De forma leiga, pra você entender, a gente estava deixando os remédios mais puros, mas a gente não estava tratando eles melhores. Você pegava o citalopram, puxava o escitalopram. A risperidona, papelidona. A venlafaxina, a desvenla. Reduzia efeito colateral e tal, mas a eficácia é muito parecida, né? E aí, você tinha aquele grupo de pacientes que não respondiam. E aí, as técnicas de psiquiatria, que na época chamavam de neuromodulação, começam a vir. Refazem a ECT, ela passa por uma série de mudanças que eu sou um cara extremamente crítico quando eles passam, vai lá e faz eletroconvulsoterapia. Isso não é mais que nem o eletrochoque, não. É sim, é igual. A gente melhorou algumas coisas, como tudo na medicina mudou, mas a gênese é causar uma convulsão como era antigamente. Só que hoje a gente já sabe que o corpo não precisa convulsionar, então você usa um remédio para que você fique paradinho, tá? E a gente sabe que isso. E não só com ele, vem outras técnicas. Já desde os primórdios, a gente já tentava usar a eletricidade, e aí sim a eletricidade, porque a estimulação magnética transcraniana não tem eletricidade no nome, mas ela usa eletricidade. Então os nomes aí fazem a gente confundir um pouco. Porque lá pela lei de Faraday, todo magnetismo vira eletricidade, toda eletricidade vira magnetismo. Então, tinha um cara chamado Charles Barker,
O Charles eu não lembro, sei que é Barker, agora eu tô confundindo o primeiro nome, mas é Barker. Que ele já vinha tentando e pegando vários estudos há muito tempo, lá desde Galeno, a galera das antigas que vinha trazendo, e ele passa a criar uma bobina em 1985 que ela conseguia gerar um campo magnético em uma determinada frequência. E de forma bem leiga, se alguém estiver vendo aqui é médico, eu não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo de forma leiga. De forma leiga, o nosso... Para facilitar isso. O cérebro é muito mais complexo que isso. Mas de forma leiga, uma determinada região cerebral, quando ela está transmitindo mensagens a 5 Hz, ela não está nem hipoestimulada nem hiper. Tá? Ela está como se fosse... Quando ela está transmitindo menos mensagem, porque o nosso cérebro é um grande e gigante circuito elétrico. Quando eu mexo aqui meu dedo, foi porque um choquezinho saiu lá de cima, mandou, veio aqui, deu choque no meu dedo e meu dedo fez assim. Então, quando uma área cerebral está em torno de 5 Hz, é como se ela tivesse, de novo de forma leiga, para a pessoa não brigar comigo, como se ela tivesse parada, como se ela tivesse nem estimulada nem hipo. Quando ela está menos, ela está hipo. Quando ela está mais, ela está hiper. E tá menos e mais não significa doença, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar a minha área da fala agora, provavelmente ela tá hiperestimulada. Não porque eu tenho uma doença, mas mesmo eu tô falando muito. Ou provavelmente a sua área de atenção deve estar um pouquinho mais hiperestimulada, tá ali focado em mim. E aí o que eles fizeram? Eles viram que se eu pegasse essa bobina e colocasse em determinada frequência muito baixa, tivesse embaixo dela, eu estaria tendendo ela a se inibir. E se eu botasse uma frequência muito alta, eu estaria tendendo ela a estimular. Então eu aprendi a, de certa forma, estimular ou inibir uma área cerebral. E aí eu fui estudar as doenças. Então eu fui lá e estudei depressão, por exemplo. Eu descobri que uma área... eu estava fazendo uma aula, piada assim, na verdade, eu não sou careca, eu sou cabeludo, mas é porque eu vim aqui só para facilitar. Eu raspo o cabelo e venho para facilitar os pontos. Só para mostrar. Os pontos são fáceis. Então, tem uma caneta e eu marco. Isso, tem uma área aqui à esquerda no nosso cérebro, que eles foram lá, fizeram ressonância magnética funcional e viram que aquela área, tradicionalmente, em muitos depressivos, ela está inibida. E a mesma área no hemisfério cerebral à direita está estimulada. Então, qual que foi a lógica deles? Peraí, se aquela área, tradicionalmente, nos depressivos está inibida, eu vou estimular aquela área. E a que está estimulada, eu vou inibir. E começaram a fazer isso. E essa tem que surgir a estimulação magnética transcraniana. Essa é a lógica dela. Chegar e colocar. Mas qual que seria o problema? Beleza, eu fui lá e estimulei. Na hora que eu tiro a bobina, o cérebro tende a voltar ao estágio anterior. Você concorda comigo? Uhum. Então, se eu pego um estímulo, o cérebro não sabe funcionar daquele jeito. Ele funciona do outro jeito. Então, eu tenho que fazer várias vezes. Esse é o maior problema da estimulação magnética. Ela tem que ser várias vezes repetida. Então, até é uma coisa quando você vai fazendo um link aqui para o direito à saúde, que às vezes eles não entendem. Estimulação magnética, o pedido é de muitas sessões. Muitas sessões, muitas sessões, muitas sessões. Por que tem que ser muitas? Porque não adianta, eu posso vir aqui estimular a área cerebral sua, na hora que eu tirar ela, seu cérebro vai voltar ao estágio anterior. Precisa de um tempo, né? Precisa de um tempo e uma frequência. Também não dá para eu estimular aqui agora, você volta mês que vem. Não. Você volta mês que vem, o cérebro não vai conseguir entender um funcionamento diferente dele. Por isso que muitas vezes no relatório é importante constar aquela questão da quantidade mínima de sessões. Exatamente. Porque às vezes isso a gente vê muito quando a gente recebe o relatório aqui, tô desfocando um pouco, é normal, mas depois eu volto pro resto. Quando a gente recebe o relatório... Pergunta inicial. Eu tô com ela na cabeça aqui. Quando a gente recebe o relatório, muitas vezes o médico, quando pede, ele esquece de botar isso. Aí a gente já teve casos, por exemplo, de ACT, que o juiz autorizou uma. Não serve pra nada. E assim, o juiz não tá errado. Você concorda comigo? Sim. Se não explicaram, ele não tá errado. Né? Se não explicitou, não é dele tomar um comprimido, né? Exato. Um comprimido. Como é que ele vai saber que se for crônica, um determinado remédio é 1, e se for determinada sessão é 20? E aí a importância de ter esse relatório bem fundamentado, né? Bem detalhado. Se tu não botar ali, não adianta. Você não vai conseguir chegar e eu já recebi liminar lá que chegou desse jeito. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Se fizer só uma, também tá errado. De certa forma, sim, você tá criando uma iatrogenia, claro, se você fizer só uma sessão. Exatamente. Não, e esse ponto é muito interessante, doutor, porque aí entra inclusive o trabalho do advogado especialista. Porque muitas vezes, quando chega o relatório, cabe, obviamente, no primeiro momento para o psiquiatra, mas o advogado especialista no direito à saúde mental, ele tem também esse papel de analisar e falar, será que se eu mandar essa demanda, tendo essa quantidade, não estando bem delimitado, será que isso não pode prejudicar o tratamento? Então, eu entendo que é muito um trabalho conjunto, né, do advogado com o psiquiatra, nesse caso.
isso às vezes você pode até enrolar um processo muito. Porque, às Sim. vezes, um relatório mal feito, você Claro. acaba por muitas vezes enrolar um tratamento muito mais. Porque aí beleza, saiu a liminar. A liminar saiu, fez uma sessão. E agora? Vamos fazer o quê? É. Esse caso especificamente a gente falou, eu não vou nem iniciar. Pede pro seu advogado ir lá corrigir a liminar. Isso. Porque acabou não sendo um pedido nosso, a gente acaba vendo muitos pedidos, a gente faz, a Paula já fez vários, a gente tem essa noção de como deve ser, exatamente por isso, a importância da urgência, tudo isso que tem que... E trazendo para esse gancho do advogado, os nossos pacientes às vezes não têm muito tempo para esperar. Né? Então, voltando para a pergunta inicial, as indicações, a gente acaba indicando para pacientes muito graves, muito refratários, né, também. Então, acetamina para um paciente com ideação suicida, né? Então, ele não tem aquele tempo ali de um processo longo para esperar uma autorização, né? O paciente DCT, o paciente catatônico, né, que está ali, enfim, sendo alimentado por sonda, internado, ele não tem aquele tempo. Então, se o relatório não tiver bem descrito sobre a gravidade daquele paciente, isso aí pode acabar protelando demais e o paciente não tem esse tempo. Sim. Então, assim, é importante, inclusive, que o advogado tenha uma noção, né, das indicações também. Não, isso aqui é super importante, isso aqui é risco de vida, né? Então, assim, a gente trata depressão grave, ideação suicida, pacientes esquizofrênicos que não respondem à medicação, catatonia, que é um quadro muito grave, né? O paciente já não... Normalmente os catatônicos, eles já vêm pra gente muito graves mesmo, Quase todos sem se em ambulância, alimentar. inclusive. Eles não conseguem Não, nem chegar Exatamente. E é muito legal vocês pontuarem isso, porque nós falamos muito na área do direito à saúde acerca da importância do relatório, tudo mais, mas muitas vezes não fica algo tão claro que, na verdade, quem necessita do relatório bem fundamentado é principalmente o paciente. Porque se o advogado não tiver essa consciência e o psiquiatra não auxiliar nesse relatório bem fundamentado, muitas vezes o paciente tem prejudicado esse tratamento, né? Então, é muito interessante, é um ponto muito importante mesmo que o senhor falou, a questão da urgência, a questão do detalhamento, né, do tratamento, a quantidade de sessões. Eu acho que Então, mais do que isso. Então, quando você pega assim, vendo assim, a gente lá no ICS, a gente gostar da gente fazer o relatório por isso, porque a gente já tem esse feeling que tem. E vem mais, né? Porque, veja bem, você tem que entender que um juiz, ele é leigo no que ele está fazendo. Ele é um especialista na lei, mas ele é leigo em entender aquele procedimento. E a gente também não é bobo de não pensar que não existe um punhado de gente que pede coisa que não precisa. Exato. Então, além da fundamentação da parte científica, eu sempre falo, pessoal, que como a gente trabalha muito com 2 pontos-chave, a psiquiatria intervencionista, ela vai atuar ou na refratariedade, tô tentando, não tô melhorando, ou ela vai atuar na urgência. Na gravidade. Não tenho tempo para tentar. Porque a psiquiatria tem esse problema, a gente é muito tentativa e acerto. Então, a psiquiatria intervencionista, ou ela vai pegar a refratariedade, ou ela vai pegar a urgência. Então, um dos dois tem que estar claro no relatório. Sim. Então, se é refratariedade, eu tenho que listar. Pô, ele já tentou isso. Ele já tentou isso. Tem que listar lá para poder fazer, senão você não está classificando. E a urgência, você tem que explicar por que ele é urgente, porque ele está catatônico, ele está com a sonda nasointeral, certo? Ele está começando a ter risco de escara. E aí, se você não botar isso, se fizer um pedido assim, ó, solicita ECT, Exatamente. entendeu? É isso. Perdeu 30 quilos, a gente não está conseguindo recuperar Sim, ele, risco de escaras. Não é nem só uma urgência, é uma emergência de fato, sim, né? sim. Então, Isso. Então, se você não classificar ele dessa forma, ele acaba voltando. E especificamente da psiquiatria intervencionista, todos eles ou vão classificar num ou no outro, porque senão não tem muita lógica você para psiquiatria intervencionista. Até tem, assim, talvez eu exagerei, porque a EBT, às vezes, você pode fazer um pouco só por efeito colateral, pacientes mais leves e tal. Mas, no geral, a acetamina, que era, voltando à pergunta inicial, você falou da... Então, a gente fez lá a ECT, depois veio a EBT, paralelo com a ETCC, que é igual a EMT, só que para lá. E aí, no início aqui agora dos anos 2000, a gente teve essa revolução com a acetamina. Uma revolução. A acetamina, eu acho que ela foi a droga que mais revolucionou, porque eu devia falando que a gente não criava classes novas. De repente a gente não criou, a gente catapultou tudo, assim, ó. Então, assim, a gente ia fazendo. De repente a gente. A acetamina veio pra mudar. Compensou todo o tempo. Fazer uma coisa que a gente não tinha. Os antidepressivos levam 2 semanas para começar a fazer efeito. E o paciente está com ideação suicida, e aí? Né? Então, assim, a acetamina, ela realmente veio... Revolucionou de Ela fato, revolucionou de tal forma que hoje
a noção da fisiopatologia da depressão está mudando. Então, hoje a gente já questiona se a depressão era só aquilo mesmo, se a ideação suicida ela é uma doença à parte ou não, porque um outro fator que a cetamina é muito... ela acaba tendo muito isso, é a forma como ela atua primeiro na ideação suicida em relação ao antidepressivo. Eu não sei se você já deve ter ouvido falar que alguns antidepressivos têm um aviso que ele pode causar suicídio. Sim. E isso sempre foi um certo contrassenso. Alguns pacientes falam, não tem muita lógica isso. O remédio é antidepressivo. Por que ele pode fazer isso? Além de coisas mais técnicas, como os sintomas mistos, o bipolar, que ele atua. Mas uma das formas é que muitas vezes você está dando energia antes de tirar o pensamento suicida. Sim. Às vezes o cara não tá... Ele tá muito apático, abúlico. O remédio começa a dar energia. Vem muito rápido, né? pensamento E o pensamento negativo. continua. E, de certa forma, a cetamina, ela faz o inverso. Então, a gente começou a questionar muita coisa. Falar, peraí, ela atua de uma forma tão diferente que talvez até o que a gente entenda sobre depressão esteja errado. A gente precisava questionar se o que a gente entendeu de depressão realmente é o que existe. Porque ela revolucionou nesse sentido. De buscar... E hoje, quando você vai ver lá no FDA, existe uma série de remédios via oral que tentam pegar algum dos mecanismos da cetamina e jogar para via oral para tentar fazer. Tenta fazer. São remédios que não tem nem nome ainda, estão codificados Isso ainda. abre um novo ramo, assim, né? Nova possibilidade, né? Para medicamentos que fazem a mesma coisa, enfim. Então, a gente tem um leque aberto aí de opções, né? Tamanha mudança que a cetamina trouxe, né? Não, e doutor, você falou aí dessa questão da revolução. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão realmente dessa eficácia, como é que é esse tempo de resposta? De fato, podemos dizer que a cetamina tem esse tempo de resposta acima do comum em relação às outras? Ou como é que é a questão dessa, de fato, dessa intervenção? Como que nós podemos dizer a respeito da cetamina nesse sentido? Então, antes dela, inclusive, isso era até uma indicação comum da ECT de falar só, quando você precisa de resposta rápida para depressão, você faz ECT. E ela conseguiu ser mais rápida até do que a ECT. Então, óbvio, quando a gente fala em resposta, você está pensando daquele que responde. Eu posso fazer o tratamento e a pessoa não responder nunca, porque ela não foi para aquele tratamento. Mas você já tem respondedores em 48 horas. Na verdade, você tem até menos. Não, né? tem paciente, tem Na paciente que noite, responde no assim, mesmo o cara dia, fala assim. assim, mudou Nossa, eu tudo. tô bem melhor. Mas a diferença é que se você chegar, por exemplo, você faz uma sessão hoje, vou dar um exemplo para você. Você faz uma sessão hoje com a gente lá, você chega daqui 3 dias, você fala assim, João, não melhorei nada. Nada, eu vou mudar a dose. Se fosse um remédio, não. Exatamente. Por isso que eu A gente acho... modula ali de sessão para sessão, né? É muito rápido essa diferença. Porque é até frustrante às vezes, paciente, o cara começa um remédio, aí uma semana depois ele liga pro doutor e fala, doutor, não melhorei nada. Não, e pior é que Aí tem você os fala efeitos assim, colaterais, continua. né? Ainda tem os efeitos Menos colaterais. de que é 2 mais comum. semanas é de efeito colateral. Só e não o melhorou, efeito ainda é só tá- depois do segundo, né? E aí é Eu falo difícil isso, chegar né? pro cara e falar assim, tá, insiste. Ainda mais no momento delicado que tá, né? Lógico, No lógico. geral, eu falo com os pacientes assim, olha, nas primeiras 2 semanas eu te oferto efeitos colaterais. É. Mas depois vai melhorar. Depois. Porque, né, pro paciente entender que isso pode acontecer. E acontece, né? E esse talvez seja o ponto que é uma das grandes revoluções dela, que é a rapidez que ela vem. Sim. Ela revoluciona primeiro na rapidez, segundo pelos circuitos dela, que são diferentes. Aí, todos os remédios tradicionalmente faziam em noradrenalina, serotonina e dopamina. Apesar de hoje, a gente começou a estudar ela, já viu que talvez a longo prazo ela também atue neles, mas de fato a grande atuação dela, principalmente inicial, não é neles. A gente antigamente, vou tratar a pessoa sem mexer nisso aí, é meio... Sem mexer em serotonina. Eu acho que... De novo, ela é mais nova que eu, então não pode. Mas Eu na sou psiquiatria, na psiquiatria, com certeza, Quando eu mas entrei de na idade, não. Quando eu entrei na psicofarmacologia, a gente nem imaginava tratar depressão sem mexer nesses 3 anti... Você até podia pegar lá uma bupropiona, só atua na dopamina, beleza, mas um dos 3 você tem que mexer. Sim. De repente você tá tendo um remédio que não atua em nenhum dos 3, então isso é uma revolução. A revolução da velocidade, a terceira revolução, a forma diferente como ela lida com a ideação suicida, que é um problema nos remédios. Os remédios, os antidepressivos, eles não têm um efeito real sobre a ideação suicida. Eles têm um efeito real sobre a depressão. E por isso que a cetamina abre a gente hoje, tudo isso é muito teórico, mas ela abre um pouco a gente tentar entender que talvez a ideação suicida seja uma coisa e a depressão seja outra.
Entende? E aí os remédios têm um efeito muito maior nessa falta de vontade, em todos esses sintomas que a gente tem de querer ficar só deitado, isolamento social. E a lentidão dele sobre a ideação suicida, e aí tu vai fazer um efeito em escala econômica, que é uma coisa absurda. É isso que eu ia falar, da internação. Como a gente reduz a internação psiquiátrica fazendo cetamina. Né? É quase que praxe, né? O paciente chega com ideação suicida e pede um parecer, cetamina, faz a cetamina. A e melhoria você muito, já muito percebe, célere, você né? evita uma internação, que o paciente vai ficar 1 mês, 2 meses, às vezes internado, né? E isso tem impacto social, isso tem impacto no tratamento, isso tem impacto em custos, né? E isso é interessante, né? Porque muitas vezes se fala a respeito do alto custo dos tratamentos, E aí mas você é fala um assim, efeito, na verdade, Sim, inverso, se porque colocar no tá papel, tendo uma redução acerca dos custos de modo geral, né? É esse que é uma crítica, talvez, que a gente tenha que fazer quando você vai falar em rol ou não rol, assim, sabe? Então, às vezes você tem muita coisa. A gente precisa falar de rol, a gente estava até discutindo aqui antes, a gente pode falar bastante. Mas alguns planos hoje, mesmo estando fora do rol, eles já têm gradativamente compreendido a psiquiatria intervencionista como algo que tira custos. Sim. Por quê? Porque ele tira internação. Porque muitos desses pacientes, a gente vai ter que deixar eles por 3 semanas internado, porque naquelas 3 semanas que eu botava o antidepressivo, eu não tinha segurança de deixar ele em casa. Não, exatamente. Principalmente quando o suporte social era baixo. E hoje, às vezes, eu consigo deixar ele 3, 4 dias no hospital, fazer 2 sessões de cetamina, ele tá bem. E se ele já sai de lá e mantém um vínculo com o serviço, eu vou evitar uma internação. Exatamente. Qual é o custo de internação psiquiátrica? 2 meses de internação psiquiátrica. E esse é um Vários raciocínio... custos, né? Exatamente. E esse é A questão emocional, a questão psiquiátrica em si, né? Os tabus de internação. Desencadeiam várias, né? Sim, Várias questões. sim. E esse é um custo que não é só da cetamina. Porque a ECT também, nós temos um caso, é muito famoso, ele é o paciente que mais fez ECT até hoje. Inclusive é um caso de liminar, ele já ultrapassou acho que 300 sessões de ECT. Ele faz praticamente toda sexta-feira. Esse menino, ele estava internado há 3 anos. Ele estava numa clínica psiquiátrica há 3 anos. Era impossível deixar ele fora do ambiente de internação. Ele era um risco para ele e para a mãe. Ele tinha um quadro delirante tão intenso. Quando eu fiz a consulta com ele, lá, eu tive que desligar meu computador, tudo, porque para ele tudo em volta era mecanismo de vigia nele. Caramba. E é extremamente agressivo. E você entende, agressividade diante de... Se eu achar que tá todo mundo atrás de mim, agressividade é natural, né? Uhum. E a gente conseguiu fazer, e só que se ele se espaça mais ECT, ele faz. Então hoje, se você for botar no papel, o custo dele fazer essas ECTs é muito menor que o custo de anos de internação. Sim. De anos de internação. Então, essa questão econômica é uma questão que eu ainda vejo que os planos estão evoluindo um pouco, mas ele ainda não consegue pensar. Naquele pensamento, rol, não rol, rol, não rol, rol, não rol. Não é bem assim. É sobre isso, né? E você já tem planos hoje que já vão para um outro lado, principalmente aqueles planos de autogestão, que não são os seguros-saúde, ou os planos de saúde, os de autogestão. Qual é o custo de você ter um profissional afastado? A gente teve um Exatamente. caso da ECT lá, que era um profissional de um cargo alto, estava afastado da depressão quase 2 anos, e ele voltou a trabalhar. A gente tem um no HFA também. Começou a fazer cetamina, estava afastado há uns 2 anos também e voltou a trabalhar, tá namorando, vida que segue, assim. Não, A gente E olha o mesmo paciente e fala, assim, não é a mesma, nossa, não é o mesmo paciente, tratamento adequado, né? e mesmo assim naquela linha bem assim, fria, econômica, para a empresa, foi melhor voltar ele? com certeza. Eu não tô nem falando aqui o que a Paola Sim. traz aqui também, que é o social, que é o que Aham. tem. O cara tá afastado há anos. E aí a gente pode ver uma crítica, uma discussão muito maior, que é a ideologização da ECT. Porque nós não temos ele no SUS. E aí os movimentos que fazem essa defesa da ECT fora do SUS acham que estão defendendo as pessoas. Sim. Eles não estão. Sabe por que eles não estão? Porque a gente vê na prática, esse pessoal às vezes vender casa, esse pessoal pegar empréstimo a gente vê direto. Se tu precisava ter lá no SUS. Sim. Exatamente. E aí ele fala assim, mas
bate no peito e diz, eu impedi de colocar no SUS em Brasília. Pô, que bacana, você acha que você fez isso? Você acha que a mãe que tá com um filho catatônico, que não move um músculo do corpo, o fato de não ter no SUS vai impedir ela de buscar o tratamento? Não vai impedir. Você só vai fazer ela gastar. Se tivesse no SUS, que é um direito dela, estaria lá. Mas o povo bate no peito pra dizer, nós estamos impedindo há décadas a ECT de estar nos planos de saúde. Nós estamos impedindo há décadas a ECT de estar no SUS. Pô, tu não tá dando... Tu não tá fazendo bem pra ninguém. Acho Porque as tá pessoas saindo não no estão lucro, mas- deixando. É isso que tem que ter. A ECT não tá no rol da ANS até hoje, única e exclusivamente por ideologia. Por ideologia de pessoas que passaram os últimos anos batendo no peito e dizendo, eu sou pró-ciência. Pô, qualquer pessoa que é pró-ciência é pró-ECT. Claro. Porque ciência é o que tá Exatamente. publicado. E se tu pegar uma pesquisa hoje, não tem como você ser contra a ECT. Sim. Não tem como, porque os estudos estão aí e fazem. Exatamente. E aí eles estão Guidelines impedindo... apontam ECT. ECT não é tratamento, né, que não tá em guideline, que não tem orientação, né? E eles estão impedindo o acesso. Sim. E, pô, isso não é mérito, isso é demérito, Não. cara. As pessoas não vão deixar... Eu falei um tempo no podcast que eu tava assim, o mal de quem é contra esse ECT é que a realidade é a realidade. Então você pode falar mal o que você quiser do tratamento, mas tá cheio de gente andando aí que a vida foi salva por ele. Aí não adianta você chegar pra essa pessoa e falar, porra, isso é tortura, isso é isso. Eu fui salvo por ele, acabou. E assim, ó, hoje os pacientes que fazem ECT, pergunta pro paciente, você foi torturado? Pergunta pro familiar que assiste a sessão. Lá no ICS, a gente faz a ECT, tem um plano ECT centrada na família, que a família vem, participa da Acompanha entrevista, tudo. da consulta e participa de sessão a sessão. E na sessão a gente explica. Ah, você tá vendo pela primeira vez? Ah, tô. Meu marido que costuma vir, né, o pai, enfim... e a gente, então tá, vem aqui. A gente explica, olha aqui, a gente faz assim, assado, aqui é o anestesista, eu sou Desmistifica psiquiatra. de fato, né? Total. E E isso aí faz com que a família esteja com a gente, porque enxerga que aquilo ali de fato é um tratamento que não tem nenhuma tortura ali. Chega a doer o coração a gente imaginar que um tratamento tão potente, que ajuda tanta gente, né, e que precisa de tanta especialização. A gente tem ali um setting que tem um anestesista, equipe de enfermagem treinada, psiquiatra treinado, sabe? Tudo de ponta, assim, para alguém dizer que a gente está torturando alguém. Sim. Sabe? Então, assim, você fala, gente, eu preciso divulgar isso, as pessoas precisam entender que o tratamento é real, sabe? Que a gente não está fazendo nada absurdo, que existe regulamentação para isso. Até a regulamentação do CFM define o tamanho da sala. Tamanho do banheiro. Do banheiro, tem que ter Banheiro da tantos espera. metros quadrados, existe regulamentação. E tá lá. rígida, tá? Então, assim, Sim. tem uma coisa, principalmente com a ECT, que chama bastante atenção. Assim, tem um trabalho publicado lá por uma universidade da Geórgia, a Universidade de Augusta, que ele fez o seguinte, ele analisou de 2000 a 2015, eu sempre ponho isso nas minhas aulas, todos os filmes e séries que citaram a ECT. Só em língua inglesa, tá? Esse trabalho foi feito só por língua inglesa. E o que ele viu? Que de todas as menções, foram mais de 50 menções, de todas, só três cumpriam os requisitos básicos em lei. Nós não estamos falando que 3 faziam bem feita. 3 cumpriam o mínimo obrigatório por lei. As outras 47 faziam ECT de forma ilegal, que se fosse feito tinha que prender o médico. Exatamente. Então, Tortura. Estamos falando aí de tortura. Não, mas mais do que tortura. Você tinha pacientes que faziam sem concordância, amarradas. À força. Então, como é que um procedimento não vai ser estigmatizado quando o Hollywood pega e põe ele desse jeito? Exato. Exatamente. Mas você vem mais, porque você tem um autor de novela hoje chamado Valcir Carrasco, que o meu sonho é fazer uma psicanálise nele para entender qual o trauma que a eletricidade causou nele, que toda novela dele, ele põe alguém sofrendo violação de direitos humanos com ECT. E é a mocinha, normalmente. Não, mocinha bonita. É a mocinha. A última que dele pega, os foi... enfermeiros botam na sessão. A é última isso. dele, ele pegou... A personagem era da Paola de Oliveira. Ela não tinha doença psiquiátrica.
o irmão, o pai, eu não lembro, porque eu nunca assisti essa novela direito deles, o pessoal que me traz, pagava propina. Olha o nível da história que tava. Naquela época que novela das 8 era o que todo mundo assistia, não era como hoje, que tem séries, essas coisas. Pagava propina para as pessoas fazerem uma internação psiquiátrica falsa em alguém que não tinha doença. E depois da internação, ela ia para a sessão de ECT forçada, arrastada. A cena é deprimente. Num lugar todo sujo, Imagina. feio. Arrastam ela, colocam lá ela se debatendo. Não tem anestesia, não tem protetor nada, bucal, nada. não tem nada. E a pessoa tá lá na casa dela vendo isso. Na outra semana, ela vai no psiquiatra, o psiquiatra fala, olha, nós já tentamos de tudo pro seu filho. E agora, infelizmente não, falei errado. Mas agora, Infelizmente pela refratariedade, Isso, né? e pelo custo, Infelizmente né? chegou nesse E pelo nível custo. de precisar. agora não tem que fazer ECT. Aí ela lembra e fala, meu Deus, vocês vão pegar meu filho e vão jogar ele numa cama. Sim. Então, assim, é um desserviço que você faz. E aí, eu faço um questionamento. Esse procedimento é de 1938. Nós estamos falando nós estamos em 2025, 70 com 20, nós estamos falando ele tem 87 anos. São 87 anos do procedimento. Poucos procedimentos na medicina, eles existiam há 87 anos e existem hoje ainda. Poucos. Nós estamos falando de um procedimento de 87 anos que vive uma indústria cinematográfica detonando ele durante 87 anos e ele ainda existe. Até porque ele é bom. Porque como é que ele sobreviveu a 87 anos de massacre Se ele não cinematográfico? fosse muito bom, não... É esse que é o ponto que eu falo. Exatamente. Porque se fosse algo mais ou menos, quando o Valcir Carrasco botasse a Paola de Oliveira sendo torturada com ECT, eles fazem. E aí um último ponto que eu também falo é o seguinte, cara, a ECT não pode ser responsabilizada por todos os maus que fazem com a eletricidade. Eu não pego o cirurgião e falo pra ele, tudo que fizerem com a faca agora é culpa sua. A ECT não. Bisturi, tudo é culpa Aí, sua. em qualquer país aí que alguém tortura com eletricidade, a ECT, pô, que responsabilidade ela tem sobre o que se fazem com a eletricidade? É aquilo que ele falou antes, a eletricidade é um meio. A gente precisa da convulsão. Sim. A eletricidade é um meio, né? E se a gente for falar da sessão em si, for descrever a sessão aqui, chega até a ser desanimador, né? É a primeira que eu vi. Todo mundo que vê a Tanto primeira, que- todo mundo que vê a primeira fala o seguinte, mas é só isso. Só isso, É né? só isso. A gente Mas fez um muito- paciente lá essa semana que a mãe estava super ansiosa, era a primeira sessão, o paciente com ele catatônico. E primeira sessão, ela super, a gente explicou tudo e tal. Aí ela virou pro lado, foi pegar um relatório dele na pasta. A gente acabou a Acabou. sessão, falou, dona fulana, a senhora não viu? Aí ela, como assim? A gente Já já acabou. acabou. A gente já acabou, e é isso. É desse jeito. Não, é muito perfeita a colocação de vocês. Eu acho que a ideia do nosso podcast é justamente essa. O nome Ponto nos Is é justamente Sim. para a gente esclarecer cada vez mais e desmistificar todo esse preconceito até hoje que existe, não só com os tratamentos, mas acerca da saúde mental de modo geral. E foi muito interessante vocês terem trago esses dois pontos, tanto o ponto a respeito desse preconceito que ainda existe, quanto a questão econômica, porque, infelizmente, assim, a gente até vê que está tendo uma evolução na disseminação de conhecimento acerca da importância do cuidado com a saúde mental, mas ainda é algo que existe um estigma muito grande, né? E ainda é muito visto como, nossa, é um tratamento que é de alto custo, um tratamento que vai prejudicar os planos, um tratamento que vai prejudicar os cofres públicos e que, de modo geral, ainda tem essa questão ainda social colocando como algo negativo. Então, é muito interessante, é muito importante que cada vez mais, né, a gente consiga disseminar esse conhecimento que é algo positivo, é algo não só positivo, como é algo essencial e que também é um direito dos pacientes de terem acesso, muitas vezes, pela operadora de saúde, né? Infelizmente, ainda ocorre muitas vezes de nós nos depararmos com pacientes que sofrem algum tipo de negativa do plano, alegando que está fora do rol da ANS e a pessoa, de fato, acredita. Então, eu acho que um ponto muito importante, além desse estigma, afastar esse estigma social, é também demonstrar cada vez mais e levar cada vez mais esse conhecimento acerca do direito que a pessoa tem, né? Não é algo, a pessoa não está pedindo algo a mais. É um direito que a pessoa tem e que deve ser respeitado, né? Então, é muito interessante vocês trazerem esses pontos do ponto de vista médico, porque encaixa perfeitamente com esse outro lado nosso jurídico que a gente faz também, Sim. de fato, compartilhar cada vez mais. Do direito à saúde, do de direito à fato. saúde. E a gente sabe que a saúde mental, ela
sofre alguns preconceitos, né? A gente sabe que, é paciente psiquiátrico. Só que não é. Ele tem o mesmo direito do que qualquer outro paciente a ter saúde, Sim. né? E saúde mental importa, né? Só quem vive uma situação, uma doença mental, sabe, percebe, ou um familiar ali, como que aquilo ali desestrutura não só o indivíduo, como quem está em volta, como a funcionalidade dele mesmo, relacionada ao trabalho, à família. Então, assim, a gente precisa olhar com olhos de quem quer ver, sabe? Então, assim, são várias coisas. A psiquiatria, ela é uma especialidade que observa uma refratariedade muito grande, né? Eu, quando comecei a me especializar, eu comecei a falar assim, gente, como assim 30% dos pacientes depressivos não respondem à medicação? Como assim? Então, assim, a refratariedade, ela está presente no nosso dia a dia. Então, a ideia de que eu vou entrar com remédio em tempo certo, na dose certa, e o paciente não vai responder, pode não responder. E aí? E a psiquiatria intervencionista, ela ocupa esse percentual ali. Ainda assim, hoje, nos pacientes que a gente faz ECT, a gente não consegue alcançar aquele percentual de resposta que talvez, se a gente for olhar os estudos de outros lugares do mundo, atingem. Por quê? Porque o paciente já vem para ECT com muitos anos de doença, ele já vem muito refratário, então a gente acaba alcançando um percentual menor de resposta, mas ainda assim tem. Por quê? A indicação da ECT, se você tratou o paciente com 2 antidepressivos, em tempo certo, em dose certa, ele não respondeu, ele já tem indicação. Então, assim, gente, isso é muito rápido, mas aí vem o paciente com 20 anos de doença, com 15 anos de doença, né? E aí já tentou de tudo, e aí alguém indicou ST. Então, assim, já dizia aquela frase célere do Hamilton, né? Que o psiquiatra que não indica eletroconvulsoterapia, ele não é um bom psiquiatra. Porque tá aí, 30% dos pacientes de depressão não respondem. E aí você vai lá, atua de outra forma e faz o paciente responder. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa indicar rápido. Porque a gente salva esse paciente. Esse é um questionamento né? muito interessante. Até fazendo só um paralelo antes com a questão... A gente comentou aí dessas questões práticas, né? Da novela e tudo mais. Teve um acontecimento agora que me mandaram recente, do Big Brother Brasil, que aí eu teve um personagem que parece que virou e falou... participante que virou e falou, não, que eu não me importo com crise de ansiedade porque eu não passei isso na pele. Como eu vou ter empatia com alguém, sendo que eu não tive algo? É muito engraçado, né? Aí fica a reflexão, né? A pessoa não faz um tratamento oncológico, então ela não vai ter empatia com alguém que tem câncer. Ela não tem um problema no coração, então ela não vai ter empatia. É engraçado não, porque é algo muito sério, mas assim, é surpreendente como isso reflete a sociedade de fato, né? Sim. Que, por mais que hoje tenha ali as campanhas que estimulam a ideia da saúde mental, mas no fundo ainda existe muito forte esse preconceito acerca do... Será que é sempre divulgando? Cuidar da saúde mental é importante, mas no fundo sempre ainda tem muito isso. Comigo, será? Não, eu não vou ter empatia com alguém, porque eu não tenho ansiedade. É algo muito absurdo. Sim. Né? Então, assim... Mas até trazendo esse questionamento que a doutora colocou, acerca desse ponto do momento de prescrição acerca desses tratamentos. Ainda é algo que tem muito uma dúvida, ainda é muito colocado em questionamento essa questão, acerca do momento, de fato, de solicitação. A doutora falou a respeito do momento em que, muitas vezes, se espera muito por uma prescrição e o início com o tratamento, com ST, com AMT, com acetamina. Na visão de vocês, como que isso deveria acontecer da melhor maneira possível? Tem que ter, de fato, uma observância maior, uma celeridade maior na análise desses casos? Ou não, tem que, de fato, continuar aguardar, né, outros tratamentos? Em que momento vocês acham que seria mais adequado iniciar, de fato, com um tratamento intervencionista? Então, assim, óbvio que quando você está falando em psiquiatria intervencionista, você está falando da ponta desse fluxo, né? Ou seja, eu não vou chegar no meu psiquiatra a primeira vez, dizer que semana passada eu tive uma crise de pânico pela primeira vez na minha vida e ele vai me passar um tratamento. Talvez com o MT a gente possa até ver algo assim, mas a lógica da psiquiatria intervencionista nós estamos tratando de casos graves, tá? Então, enquanto ele não é muito grave,
de fato, a ideia é tentar tratar com remédio. O que talvez a Paola colocou muito bem aqui é a partir daquele momento em que eu começo a ver uma refratariedade, ou eu começo a ver a gravidade, eu enrolar para mandar. E a gente às vezes até... a gente vive os dois extremos, né? Porque tem aquele lado do estigma e tem outro lado da panaceia, do outro lado que é muito ali quem envia um outro paciente. A gente já teve paciente, como meu vizinho veio aqui, eu vim aqui falar com você e às vezes nem tem uma indicação. Se não é uma panaceia. Então, assim, a gente tem critérios bem estabelecidos. A crítica maior, talvez, que venha assim, então, configurou uma refratariedade, configurou uma gravidade, a gente tem que botar lá. Não existe um tempo específico, porque eu posso ter um transtorno ansioso mais leve, que eu consigo ir manejando com ele. Você tem que pensar na invasibilidade desse paciente. Ele tem que, muitas vezes, não trabalhar no dia. Então, tem todos esses poréns que você tem. Mas eu acho que o ponto, talvez, maior seja a barreira que impede a gente de chegar. Porque o problema é o seguinte, a partir do momento em que um psiquiatra bem informado faz essa indicação, aí começam a vir as barreiras. Vem a primeira barreira, o estigma. Aí vencemos a primeira barreira. Vencemos o estigma. Vencemos a primeira barreira. Aí vai vir a segunda barreira, o acesso. Então, meu plano de saúde não cobre, o Estado não cobre, eu não tenho dinheiro. E nisso a gente vê, às vezes, alguns pacientes postergarem por 4, 5, 6 anos. E aí o índice de respostas cai. Então, isso que a Paola falou, é uma coisa que acontece comigo também, muito na consulta, creio que com ela também, o paciente vai me falar, mas qual que é o índice de resposta a esse tratamento? Aí eu vou lá vendo na literatura, pego o ECT. ECT com sintomas psicóticos, por exemplo, com catatonia, ela aproxima de 100%. E aí vamos pensar mesmo quando não é assim, 75%, 80%. Só que eu falo, a gente não consegue atingir aqui no Brasil isso. Por que a gente não consegue? Porque os pacientes são muito mais cronificados. Você tem que entender uma coisa, que é o seguinte, um paciente estar com sintomas psiquiátricos ativos, isso é tóxico para o cérebro, de forma leiga, entende? Então, quanto mais tempo eu deixo esse paciente com sintomas, mais o cérebro dele... É muito interessante, né? Eles falam assim, salvar o cérebro. Mais o cérebro dele tem dano. Então fala muito aí, você ter Sim. frita o cérebro. Não. O que frita o cérebro é a depressão. É a depressão, exatamente. Tem um estudo, Igor, muito A depressão, impactante. a alucinação, Isso, né? a psicose, Enfim, a mania. exatamente, Tudo isso, porque tudo são circuitos cerebrais disfuncionais e que tendem a se degradarem por estarem disfuncionais. Tem um estudo dinamarquês muito interessante, um estudo financiado pelo governo da Dinamarca. Nós estamos falando de um estudo sem vieses da indústria, de nada. Até porque os estudos ECT não tem viés, porque a indústria o que ela quer é detonar o estudo, porque ela quer remédio. Ela não quer. Ela não quer então, ECT. assim, mas enfim, esse estudo é financiado pelo governo da Dinamarca. O que ele fez? A Dinamarca ela tem um padrão de prontuários únicos para o país. Então, é muito bom você fazer estudo lá, porque se você aqui no Brasil, você vai numa clínica é um prontuário, você vai na outra é outro, você vai no SUS é outro. Na Dinamarca é um prontuário único. Então, quando você vai fazer um estudo, é mais fácil você pegar aquilo tudo e voltar. Então, eles pegaram vários pacientes com depressão e fizeram o que chama de uma coorte histórica. Eu voltei em 1990, é como se eu estivesse olhando ele daqui para frente. Fui acompanhando aqueles pacientes que tinham depressão em 1990 e dividi eles em 2 grupos. Um grupo que fez ECT e um grupo que não fez ECT. Começaram a acompanhar os 2 grupos. O que eles viram foi que aquele grupo que fez ECT teve um índice de Alzheimer muito inferior ao que não fez ECT. Aí você vai falar assim, não, você tá querendo me dizer que ECT previne Alzheimer? Não, eu não disse isso. Eu disse que tratar a depressão previne o Alzheimer. Tratar a depressão bem tratada. E a ECT trata bem tratada. Mas isso, ao mesmo tempo, faz a gente pensar o seguinte, pá, peraí, se ela fritava o cérebro, por que esse pessoal teve menos Alzheimer? Exatamente. E não pode ter um fator protetor? Talvez. Entendeu? Então, se ela fritava o cérebro, por que quem fez teve menos do que quem não fez? Entende? Sim, e eu volto a falar aquilo que eu te falei da questão, falam-se muito em ciências, uma das coisas que eu mais vejo é falar, não, isso aqui faz dano cerebral. O CT faz dano pro cérebro. Eu falo, me prova. Me prova. Pega um estudo aqui, e isso eu vejo às vezes de médico, cara. Eu tive um paciente que estava no meio do CT, no meio. Chega a ser criminoso isso. Ele teve uma gripe, uma coisa qualquer, foi no pronto-socorro, o cara convenceu ele a parar esse CT. E ele tava bem. Exatamente. Interrompeu. Um baita de um trabalho pra voltar ele pra fazer. Porque ele foi lá, o cara do pronto-socorro falou, isso aqui vai fritar seu cérebro. Mas você sabe que Não me traz um estudo que frita o cérebro. Os defensores da ciência me tragam um estudo que esse CT faz dano cerebral. Porque estudo que ela não faz, eu tenho aos montes. Agora me traga o contrário.
uma prova de que, de fato, ela traz dano cerebral. Não tem. E tem muito estudo que tentou provar isso e não provaram. De fato, ela não faz. Ela faz bem pro cérebro do depressivo. Aí tudo bem, tá? Então, é esse que é o ponto. E hoje, se você for puxar na internet, for pesquisar, você vê muita coisa legal, assim, sabe? Eu acho que a gente está num movimento, apesar de tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está num movimento muito positivo, assim, sabe? Trabalho de formiguinha, mas está lá. A gente vê bons relatos. A gente vê até na página mesmo do CS, né? Os pacientes falando, porque eu fiz esse tratamento, nossa, mudou minha vida, mudou a vida da minha mãe, mudou... Tem paciente que fala, eu tive indicação, mas eu não consegui fazer. Então, assim, a gente consegue achar bons relatos, tirando essa coisa fantasiosa de tortura. Isso a gente já vê que as páginas, até algumas páginas colocam lá umas coisas absurdas, mas é fácil você ler e falar assim, cara, isso aqui é tratamento, isso é medicina de qualidade, sabe? E a gente traz muito isso para a formação dos nossos psiquiatras, né? Pelo menos aqui no DF a gente faz muito isso, a gente tem muito essa veia de, vamos aprender intervencionista, porque o bom psiquiatra tem que saber todas as possibilidades. O intervencionista é uma realidade e tá aí. Né? Você perguntou essa coisa da indicação, do tempo de indicação. Com a chegada da cetamina, isso a gente conseguiu fazer de uma maneira muito rápida, assim. O entendimento de que a cetamina aplicada adequadamente, de maneira rápida, já todo mundo já sabe, né? Já é uma coisa consagrada. Então, a gente teve essa demora que antes era enorme. Com a cetamina, a gente conseguiu diminuir esse tempo, esse intervalo, sabe? Agora, sim, eu falo, pelo menos agora, em relação à cetamina venosa, que o hospital tem, que é mais fácil. Então, a gente consegue, numa emergência, que o paciente está lá numa crise suicida, que ou você interna o paciente, ou você interna o paciente. Opa, mas existe a possibilidade de fazer cetamina nele. Aqui no meu hospital, eu tenho. Todo hospital tem cetamina, hospital grande. Só precisa de alguém com know-how para ir lá e fazer a sessão. Então, assim, isso a gente estreitou esse caminho, né? Então, do ponto de vista da intervencionista, quando a gente pensa em cetamina, né? Não, e é muito interessante que o doutor João falou a respeito dos obstáculos, né? Eu me deparo muito lá no escritório, mesmo depois da prescrição do psiquiatra, o paciente muitas vezes chega, não, tive a negativa do plano, quero judicializar, mas eu não sei se eu quero realmente dar seguimento nesse tratamento. E olha que ele já passou ali do contato com o psiquiatra, veio para a parte jurídica, mas muitas vezes ainda tem essa dúvida, porque né? a dificuldade reforça, né, que é difícil, né? Tipo assim, nossa, eu já aceitei, mas ainda assim é difícil, eu vou ter que dar mais um passo, eu vou ter que gastar mais uma energia, é complicado. Por isso que o advogado tem que saber falar, explicar, orientar, né, do ponto de vista psiquiátrico também. Exato. Ele tem que entender, para também fazer aquela ponte ali, né? Parece que ficam de vários lados, né? Sim. Reforçando esse estigma mas será que é bom? Será que não é perigoso? Será que não tem muito efeito colateral? Será que não vai prejudicar? Então, é algo que é muito importante, de fato, que a gente faça esse movimento, né? É um trabalho até meio próximo que nós fazemos, cada um na sua área, mas muito nesse sentido, né? Em prol da saúde mental. E até mesmo aí, caminhando aí um pouco pro nosso final, tem bastante pergunta aqui, depois vou questioná-los aqui que está chegando na live, mas eu queria até saber, na visão de vocês, até uma pergunta complexa, mas como que a gente pode, de fato, enfrentar esse estigma na visão de vocês e disseminar cada vez mais, não só direcionado para os tratamentos específicos, mas como que, na visão de vocês, como especialistas, como referências na área de vocês, a disseminar a importância, de fato, desse cuidado com a saúde mental, a importância do devido tratamento, da pessoa, de fato, ter um suporte adequado nas mais diversas áreas? Eu acho que a gente vai vencer o estigma com um ambiente como esse aqui. É isso aqui que a gente tem que fazer. Você tá entendendo? Falar e falar. Treinar os profissionais. É assim que a gente vai, Igor, vencer o estigma e essas barreiras que tem, principalmente com esse ET. A gente tem um pouco menos de barreira com essa cetamina, né? Tem um pouco menos. E tem bem menos com a estimulação magnética. Então, assim, bem menos com a estimulação magnética. Ela é até um pouco nobre, assim, tem um certo grau até de elitizado, assim.
Mesmo sendo entre elas, talvez a mais barata delas, mas ela tem um pouco desse lado. Agora, a gente vai vencer principalmente o estigma desses pacientes quando a gente falar. A gente tem que falar e tem que falar. Quando eu fui abrir o ICS em 2015, a gente está fazendo 10 anos agora, a ideia veio em 2014, tinha uma ideia, só para você ter noção. Eles falaram que tinha uma lei no Distrito Federal que proibia a ECT. E ninguém abria serviço de ECT, não tinha. Todo mundo tinha que ir para Goiânia tratar. Todo mundo naquela época tinha que ir para Goiânia. E quando eu decidi, eu falei assim, na minha cabeça isso era meio ilógico, porque eu falava assim, cara, Goiás pode, com certeza. Se Goiás pode, Brasília não pode, eu vou abrir em Lusiânia. Não, mas é sério. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa. Meu pai, na época, era deputado federal. Ele até fez uma consulta formal sobre isso. E até um ponto de jurídico, porque a pesquisa voltou e falou, deixa eu te explicar. Não existe legislação sobre procedimento médico municipal. Sim. Municípios e estados não podem proibir nem autorizar procedimentos médicos. São leis só federais. O máximo que eles podem, até ver isso, é fazer uma lei que naquele município ele está ampliando o mínimo do SUS. Isso ele pode. Exato. Então, tipo, nós estamos fazendo uma lei que a partir de agora naquele município é obrigado a cobrir tal coisa. Mas não tirar do SUS. E principalmente no mercado privado, é tudo nacional. Mas veja que tinha esse estigma total. E aí eu falei, pô, vou abrir. E eu pensava assim, cara, eu vou fazer isso aqui. Vai ter ter uma nego com manifestação. cartaz aqui na minha frente. Doutor Choque, né? Vamos chamar de Doutor Choque e tal. Mas não existe E Dr. Choque? aí, beleza. Aí quando a gente começou a fazer, o primeiro pessoal que foi fazer o marketing da gente falou, tá, então não vamos falar muito disso aqui. Eu falei, não, vamos peitar, Não, vamos inverso, falar. tem que falar. Eu fiz anúncio em falar. revista de que ia ter CT aqui. Fiz anúncio em revista, os caras faziam maluco. Eu falei, não, não adianta. Sim. Nós temos a verdade do nosso lado, nós temos a ciência do nosso lado. Ah, mas vão te estigmatizar. Tudo bem. Porque não é um serviço clandestino, não né? tem Pra isso, esconder. exatamente. Não, muito pelo Eu não contrário. tô fazendo nada de errado. Então, Vamos mudar esse pensamento. quando eu abri lá em 2015, e eu, uns 3 anos atrás, eu fui num congresso, o Congresso da Associação Brasileira de Estimulação Cerebral, que a gente foi eu fui dar uma palestra sobre abrir um serviço. E na hora que eu fui fazer, o cara que veio antes de mim, foram 3, ele olhou e falou assim, cara, eu desisti porque eu fiquei com medo de fazer. Eu falei, cara, é o contrário, eu fui pro marketing total, eu fui falar. O meu Instagram, ele é todo falando, eu não tenho vergonha de falar, eu não faço nada de errado, ao contrário, eu salvo vidas. Ontem, quem tava lá, eu compartilhei um comentário de uma pessoa que espontaneamente foi lá, eu nem lembrava, porque ele era o filho da paciente, falando, você salvou a vida da minha mãe, a mãe tava catatônica no meio da pandemia. E eu nem sabia que ele me seguia. Imagina, ver um relato como esse e nós não nos posicionarmos. Isso, então assim, omitir a perante gente isso. tem que ir falar. Hoje, Igor, apesar de todo o estigma, se você entrar no Google e botar eletroconvulsoterapia, existem mais menções positivas do que negativas. Você já teve grandes documentários nos últimos 10 anos da BBC, da ABC nos Estados Unidos, das duas, falando grandes matérias impactantes e com fundo científico falando disso. Você teve a série, lembra que eu falei 3 foram corretos? Uma delas, que é a série Homeland, que é uma baita de uma série, teve 8, 9 temporadas, foi um sucesso, e ela descreve a ECT perfeito. Se você quiser saber como é que é um ECT, veja a série. A sessão é perfeita. Perfeita. Sim. Primeira temporada, último capítulo, última cena. É uma sessão de ECT. A Clara Daniels, que fez a temporada... merece um Oscar aquilo. Sim. Ou ela sofreu uma sessão, só pode. Porque não tem lógica. Ela faz as tremidas, Perfeito. ela faz o da Não, boca. o pezinho o pezinho, cara, convulsionando. perfeito. E aí, sai uma lágrima nossa aqui. Ai, que coisa linda. assiste aquilo, Pois Igor, é. e assiste a novela do Valcir Carrasco. Estranho Lá- no Ninho. Assiste Estranho no Ninho. E ela fala, né? Ela fala antes. Chega um amigo dela na cena do Homeland, fala, você não vai sair disso aqui. Ela bate na mão dele e fala, isso aqui não é estranho no ninho não, tá? Ela fala isso lá. Então, assim, a gente precisa fazer isso. Inclusive, se você quiser saber como é que é, você assiste a cena que é perfeita. E depois você assiste a cena do Valcir Carrasco. Você vê, é óbvio que não pode ser o mesmo procedimento. É óbvio que não pode ser. Então, a gente vai mudar o estigma assim. Falando. Vindo aqui, falando, abrindo espaço. E aí, quero fazer um gancho aqui com o que você falou do direito do paciente. Quando eu fui abrir aqui, contando uma outra história breve, eu falo demais, fica tranquilo. Primeira coisa que eu fiz, eu fui em todos os planos de saúde do Distrito Federal. Falei, oferecendo esse CT. Fui abrindo uma clínica, não tinha antes, vocês tinham que mandar pra Goiânia quando tinha. Ninguém quis. Ninguém, absolutamente. Tá fora do hall, tá fora do hall, tá fora do hall.
Feita... Quem é você na fila do pão, né? Com esse E negócio as primeiras novo aí, liminares, imagina. e as primeiras liminares no ICS, a gente nunca influenciou os liminares, tá? O ICS nunca fez assim, já foi acusado por plano, de eu ter um esquema com advogado, nunca tive. A primeira liminar saiu de um marido de uma paciente que era advogado. Ele pegou e pediu. E aí, dali, ele começou a influenciar as outras pessoas e começaram a sair. As liminares começaram a sair com outros planos. Qual que foi o efeito disso? Os planos procuraram a gente para credenciar depois de um tempo. Sim, foram lá bater na tua porta. Então, eu vi uma pergunta aqui, se você me permitir responder a pergunta, não foi você, eu sou meio assim... Só um parênteses, rapidinho, para a gente terminar essa questão da divulgação. A gente tem um simpósio, né, sobre psiquiatria intervencionista, tá? Então, fala um pouquinho já disso, divulga aí já, para quem tá assistindo. Na verdade, acontece o seguinte, eu sempre, quando eu comecei com o ECT, e a Paula foi minha aluna, ela viu demais para mim falar o seguinte, ECT é ciência. Eu falei várias vezes o nome de ciência aqui, porque a ECT tem que estar colada com ciência. E uma outra crítica que eu fiz foi que quando eu comecei a fazer ECT, eu vi que vários médicos do Brasil faziam ECT da minha forma, sem buscar a ciência. E a gente tem um evento internacional que ocorre, que é o Encontro Mundial de ECT, que sempre ocorre numa determinada... Sempre na mesma cidade do Encontro Americano de Psiquiatria, e que eu sempre fui lá e vi aquele ambiente e falei, pô, esses caras discutem ECT no nível de ciência absurdo, mas absurdo. Os caras que publicam estão aqui, né? E eles discutem níveis assim absurdos. E aí eu tive um sonho de fazer para o Brasil. A gente tentou trazer o ano passado aqui para Brasília, a gente sofreu um boicote muito grande da própria Associação Brasileira de Psiquiatria, que nos boicotou para fazer o evento. A gente acabou fazendo ele online, foi um sucesso absurdo. E a gente vai fazer agora em Fortaleza, em junho, para fazer. E é um evento totalmente focado em doenças refratárias, terapias novas para doenças refratárias. E a lógica que é isso que eu defendo já há 10 anos. Psiquiatria é medicina e ECT é ciência. Eu preciso fazer esse evento com fundo científico. Eu não posso fazer ECT da minha forma. E eu sempre falei para o pessoal que começou depois do CSF, nós temos um holofote em vocês, assim, eu falo para eles. Faça tudo certo. Exatamente. Então, se tem um lugar que trata bem pacientes, se tem um lugar que faz tudo baseado em ciência, se tem um lugar que pode vir quem quiser questionar, que a gente tem vigilância, porque o holofote está ali. Sim. E qualquer conduta que a gente falar, você pode me questionar, a mim ou qualquer um dos médicos da nossa equipe, que ele vai te dar um artigo científico para justificar para lá. Exatamente. Se eu mudei o anestésico, eu te provo por um artigo científico. Se eu aumentei a carga, eu te provo. Se eu decidi fazer junto com cetamina endovenosa, eu faço. Se eu decidi não fazer junto com cetamina endovenosa, eu faço. Se aquele critério tá lá, não tá, tudo a gente pega. Tanto que a gente é o serviço no Brasil que mais publicou nos últimos 10 anos aqui de Brasília, no serviço de Brasília. A gente tem um ambulatório, dentro da clínica, a gente tem um ambulatório de psiquiatria intervencionista. Então, assim, os pacientes vão para lá, vão indicados para o ICS, eles vão para essa agenda, para esse ambulatório. Lá, a gente vai falar essa língua. Não é um ambulatório geral, é um ambulatório de psiquiatria intervencionista, que a gente orienta tudo, a gente vê se o paciente tem critério para fazer qual o procedimento, né? Se tem, se não tem. Tem paciente que marca consulta nesse ambulatório só para conhecer. Isso é maravilhoso, eu adoro. Doutora, eu tenho a doença tal e eu queria saber mais sobre. Nossa, eu fico tão feliz. Muitas das vezes desses pacientes, eles não têm indicação, mas só deles estarem ali para ouvir, sabe? E aí você faz a consulta, a gente indica, é nesse ambulatório que a gente faz os relatórios, muitas das vezes, isso é uma coisa que é muito comum acontecer. O psiquiatra indica um procedimento de psiquiatria intervencionista, normalmente é ECT, né? E abandona o paciente. Quando você acabar de fazer as sessões de ECT, você volta aqui no meu consultório. Só que não é assim. O colega tem que acompanhar o paciente. Mas quando isso acontece, o paciente é nosso, vira nosso. E a gente vai fazer o que tiver que fazer, né? E aí a gente tem esse ambulatório especializado. Assim, ali naquele setting ali, a gente fala a língua da intervencionista. Pro familiar, pro paciente. É muito legal. E esses pacientes indo atrás mostra que, de fato, está acontecendo, né, essa construção, a questão do exemplo prático aí do Dr. João. E é muito, muito bacana, porque a ideia de fato, né? Acho que a resposta foi perfeita realmente nesse sentido, que é isso, é de fato compartilhar o conhecimento, é disseminar essa questão e cada vez mais estimular, né, a sociedade de modo geral a ter esse conhecimento, essa consciência acerca da saúde mental, acerca da psiquiatria intervencionista, aí que é de fato a virada de chave e é muito bacana ver de fato tendo essa evolução ali, mesmo que muitas vezes aos poucos, mas tá acontecendo essa virada de chave, cada vez
vez mais a saúde mental está sendo vista. E isso é muito, muito bacana de realmente reparar, né? O pessoal aqui da equipe mandou algumas perguntas. A gente vai ter que marcar um segundo encontro, porque por mim ficava até mais tarde, mas a gente vai ter que marcar uma parte 2, mas o pessoal aqui da minha equipe me encaminhou 5 questionamentos aqui que estavam aqui na live. Me permita questionar aí para vocês. O Dr. Luiz Rafael perguntou o seguinte: gostaria do enfoque nos direitos dos pacientes em termos de judicialização de planos e de SUS para cetamina, ST e AMT. É um ponto muito interessante, Dr. Luiz Rafael, que de fato foi o que a gente reforçou. Cada vez mais é muito importante realmente a gente ter, né, esse compartilhamento de informações sobre o direito de fato desses pacientes envolvendo a saúde mental. Então, de modo geral, para não aprofundar muito, é sim um direito dos pacientes terem acesso, né, a esses tratamentos por intermédio do plano de saúde. E assim, por mais que os 2 principais questionamentos aconteçam muito, né, o rol da ANS, muitas vezes, mesmo com toda essa comprovação científica que vocês nos trouxeram aqui, muitas vezes os planos ainda falam, não existe a comprovação científica devida, enfim, são vários questionamentos Cara, eu já vi cada desculpa de plano que você não tá entendendo. Já vi cada desculpa de plano. Eu já vi plano dizer que a gente não tinha licença para fazer. Eu já vi plano dizer que só podia ser em hospital. A gente pegou a resolução e teve que trazer para eles para fazer. Então, assim, óbvio que ele vai tentar buscar que não tem indicação de literatura, que é um verdadeiro absurdo. E, assim, nos nossos relatórios a gente já cita o que é médico, já cita. O psiquiatra já indicou, eles falam, não, na verdade... Quanto você quer? E a gente já teve que mandar para o juiz, sabia? A licença da vigilância, a licença do CRM, todas as fiscalizações que a gente já sofreu lá, porque alguns planos chegaram a ponto de falar isso, ele não pode fazer lá, porque como é o único lugar que faz, agora tem o HFA, né? Mas antes a gente, mas que também só atende Mas a HFA só atende os planos. Mas nessa época a gente era o único que fazia, alguns planos chegaram a usar essa tática de desconstruir o local, porque aí não teria local em Brasília para fazer, e você desconstruiria. Eu acho que mais ainda, pelo que o Luiz falou, é o seguinte, existe uma súmula do STJ hoje, e ela deixa bem claro que é direito do paciente fora do rol quando não há uma alternativa dentro do rol e tem respaldo na literatura. Exatamente. Então, assim, o rol, ele hoje, obviamente, ele é um indicativo do que tem, mas quando cumpre esses 2 requisitos, que aí eu volto a falar também do relatório, esses 2 requisitos tem que estar lá. Tem que estar no relatório. Que não há outra alternativa dentro do rol, né? E na psiquiatria a gente não tem muito o que fazer, a gente tem medicamento, então, porque a gente tem medicamento, não tem medicamento, você passa para ele que está fora do rol. E o segundo ponto é a literatura científica. Perfeito. Entendeu? Então... E o outro entendimento, até complementando a questão do entendimento dos tribunais superiores, é até no sentido que o plano de saúde não pode escolher qual que é o tratamento mais adequado. Então, muitas vezes, de fato, eles argumentam, não, esse tratamento não é adequado, então, assim, não cabe ao plano de saúde intervir nisso, porque quem está realizando o acompanhamento é o próprio psiquiatra, né? Então, até porque, assim, é um conceito muito abstrato, assim, a depressão. Pera, tem nuances lá dentro que você tem. A gente acabou de falar de uma droga que é revolucionária na depressão, que é a acetamina, certo? Mas se o paciente tem sintoma psicótico, não pode ser feito. Aí tem que fazer CT. Se ele tem sintoma catatônico, tem que ser CT. Ao mesmo passo que existem outros lados que podem GPMT. Então, mas é depressão. Pera, mas existem nuances dentro daquele paciente que você tem que individualizar para você entender. Não é o diagnóstico por si só. Exatamente. Porque isso que eu te falei. Pode falar, mas então, pera, então vamos fazer acetamina nele, que é mais barato. Mas ele é psicótico. Exatamente. Ele não pode. Bem individualizado. E isso, obviamente, é tirar até a autonomia do médico. Exatamente. Fazer isso. O médico tem autonomia. Até essa discussão de ontem do toque, do esquizotoque, né? E foi. A gente buscou o toque, tradicionalmente, a única indicação de psiquiatria intervencionista é a MT. Só que nesse paciente específico, a gente fez uma aula ontem, esse paciente tinha conteúdo psicótico delirante intenso. E a gente fez a ECT, que talvez muita gente não faria nele, o paciente melhorou muito absurdo. Toque não responde a ECT. Mas não era só toque. Ele tinha outras coisas, outras nuances que, nossa,
que Fez levou toda a a gente diferença. a ir para um outro lugar. E por isso que realmente você categorizar em si de tal tratamento Não, é uma não dá, análise não dá. superficial demais, Como né? nada em psiquiatria, né? Vamos Mas eu acho que combinar até na medicina inteira. Assim, existem sim, nuances que cabe ao médico Exatamente. Definir, fazer exatamente. dentro Não, daquele... é uma argumentação completamente. Vai contra a soberania do relatório médico, né? Contra vários pontos. Então, de fato, Exatamente. eu acho que isso cada vez mais tem que ser reforçado, né? Que se houve essa prescrição, mesmo não estando no rol, mesmo tendo várias questões ali que, não está no rol da ANS, não tem comprovação científica, são várias argumentações de fato que não merecem prosperar, porque realmente tem todo esse embasamento, né? E assim, outro questionamento que aparece muito dos pacientes é acerca desses obstáculos. Então, mas eu já tô tendo tanto obstáculo nesse sentido, igual o doutor João falou, vou ter que ir mais, vou ter que aguardar. Muitas vezes eles falam, vai demorar muito, porque tem muito essa visão, né? O processo judicial é muito demorado, eu vou ter que esperar anos para iniciar o tratamento. Aí entra a ideia do relatório médico bem fundamentado e da possibilidade de obtenção de uma liminar. Então, assim, é muito importante também compartilhar esse ponto a respeito da liminar, que o paciente não vai precisar esperar terminar o processo judicial para ter acesso ao tratamento. Até porque é uma questão não só de urgência, mas de emergência. Ele Não tem esse tempo. Exatamente. Então, assim. E nos nossos, eu até te falei que a gente já teve mais de 70 casos via liminar lá no ICS, né? Só com a SCT. E todos foram rápidos. Todos não. Já teve alguns aí mais por falha do advogado, que não pediu liminar. Às vezes demorou muito tempo, mas com a liminar, a maioria deles é rápido. Não, tendo esse relatório bem fundamentado, semanas, descrevendo essa urgência. 2 semanas, porque muitos deles estão tem o risco tratando. ali a qualquer momento, Sim, né, do sim. paciente ali em relação à vida. Então, é muito importante ter essa ação rápida, né, para que de fato tenha essa preservação da vida do paciente. Então, assim, eu creio que, respondendo aqui o questionamento do Dr. Luiz Rafael, os dois pontos que eu iria ressaltar seria isso, essa questão dessas argumentações no sentido de rol da ANS, de negar em razão do rol da ANS, negar em razão de comprovação científica, de ter outro tratamento. Todas essas argumentações são indevidas, bem como também essa questão da liminar. É um ponto muito importante para ser ressaltado, né? De fato, não é necessário esperar o fim do processo para que a pessoa tenha acesso a esse tratamento. Então, acho que são esses dois pontos no âmbito jurídico que são muito importantes. E né? só reforçando aí que ele perguntou especificamente da AMT, ST e cetamina. Os três têm evidência científica. Exatamente. Óbvio que não para tudo, para as indicações dele, mas os Essas três têm. indicações específicas, Então, quando ele né? pergunta de direito, os três caem nas possibilidades, porque os três têm cada um, tanto a cetamina endovenosa, como a MT, como a ECT, tem cada um a sua indicação aí e muito bem sustentada na literatura. Perfeito. Inclusive, vários deles aprovados pelo FDA, por exemplo, que pesa bastante, inclusive, na própria liminar. A MT tem vários casos que o FDA liberou, a própria ECT. Então, isso tem um peso maior. E aí entra a importância também de não ter... do advogado realmente se capacitar no sentido do direito à saúde mental e não se aventurar, né? Realmente ter esse amparo no âmbito do direito à saúde mental específico, porque qualquer mínimo detalhe de ali, de derrape, né, ali do advogado pode trazer um prejuízo muito grande para o cliente muito especial, né? Exatamente. É um cliente e que precisa especial. ter, além dessa atenção, uma velocidade muito efetiva, né? Então, acho que vai nessa linha. O segundo questionamento aqui foi da Lourenço.Rossi. Como a psiquiatria intervencionista pode ser integrada a abordagens tradicionais, como terapia e medicamentos, para otimizar o tratamento dos pacientes? Acho que o primeiro ponto que eu vou responder para ele é o seguinte: a psiquiatria intervencionista não foi feita, isso às vezes alguns decepcionam comigo quando eu falo, ela não foi feita para tirar remédio. Exatamente. Ela não foi feita para tirar terapia. Esse é o primeiro ponto. Se eu chego muita gente lá, eu quero fazer isso porque agora eu não vou precisar usar remédio. Nenhum dos três tratamentos, nenhum dos três, nem ACT, nem MT, nem acetamina, nenhum dos três tem como objetivo tirar o remédio, tirar a terapia. Os três são tratamentos para tirar sintomas. Os três são quando... É como se essas terapias precisassem de um reforço. É algo mais isolado ali, né? Não, e precisasse de um reforço. Ele sozinho não está dando intervenção, conta. Né? Isso. De fato, uma intervenção para poder fazer nada. isso. Mas é importante o paciente ter essa consciência que a gente não está lá para tirar remédio. Mas consequentemente pode diminuir com o tempo? Pode. Claro. Toda melhora leva a diminuição. Todo paciente que está bem tende a tirar. Mas nunca é nosso objetivo. Não é substitutivo. Trabalho conjunto, né? Não é nosso objetivo. E assim, vai dar ruim. Elas sozinhas vai dar ruim. Se você não tiver isso, na hora que você parar... Porque a gente não mantém eles sempre, né? Então eu faço um ciclo de ACT, melhoro e eu preciso do remédio para fazer. Tem um estudo americano muito interessante
que mostra que 92% dos pacientes fizeram ECT e pararam de usar remédio recaíram. Então, E tem até a melhora na ação dos medicamentos com a ECT. É esse o ponto. A gente percebe Ele ajuda isso, vários, né? vários aspectos, A né? gente percebe pacientes que fazem uso de medicação há muito tempo, e aí quando começa a fazer ECT, não só pela ECT, mas os medicamentos começam a funcionar melhor, né? Então, tem essa sinergia. Então, respondendo, a gente não tira a medicação, o paciente deve continuar em psicoterapia, com certeza. Então, caminha junto. Não, muito bacana. O Luca29_Souza questionou o seguinte: quais são as principais indicações e critérios para considerar a estimulação magnética transcraniana no tratamento de transtornos psiquiátricos resistentes? Então, a MT, primeiro que a MT desses é o que não precisa haver uma refratariedade, uma gravidade para tratar. Ele, dos três, ele é um que ele pode ser uma escolha, tá? Então, principalmente porque ele tem baixíssimo perfil de efeito colateral. A gente usa ele muito também em quem está querendo sair dos efeitos colaterais. Esse é o primeiro ponto que tem. E aí, o FDA hoje autoriza a MT na psiquiatria para depressão, tá? Em todos, tanto a bipolar como a unipolar, para o toque e como auxiliar no tratamento do tabagismo. Tem outros fatores que a gente já tem uma boa evidência para poder tratar. A ansiedade já evoluiu um pouco nisso. Fibromialgia é outro quadro que a gente tem bastante. E aí vários outros quadros na neurologia também tem tido algumas... até deixa eu corrigir. Na neurologia tem mais estudos e mais evidências que na psiquiatria, inclusive. Então, a neurologia que vai para o outro lado. A gente vai falar em recuperação pós-AVC, recuperação funcional, que ela faz um trabalho bacana. A MT, que a gente falou talvez um pouco menos, ela é um pouco diferente porque ela não está muito ligada tanto à gravidade. Ela está muito mais ligada a essa qualidade. Nós estamos falando de um tratamento em que você vai dar mais qualidade de vida para o paciente, porque ele, de fato, vai sair dos efeitos colaterais. Ele vai ter um tratamento que não ceda, um tratamento que não perde libido, um tratamento que não engorda, que para a mulher é fundamental para você ver isso, entendeu? Então, ele tem, por isso que quando eu falei assim, talvez ele tenha menos estigma, exatamente por isso, porque ele não pega os pacientes muito graves, você não cede o paciente, você não... o paciente pode vir sozinho, ele não precisa de acompanhante, então é um outro perfil de paciente. Especificamente na refratariedade, a gente pensa muito no toque nele. Então, ele tem crescido muito o uso da MT para o toque. A gente tem excelentes resultados, assim. Que é algo que a gente não trata com ECT nem com cetamina. Então, ele acaba... É específico, É assim, muito né? específico ele. Então, assim, a gente tem tido bons resultados com ele, com o tratamento do toque refratário. Pensando em refratariedade, que ele perguntou. Não, muito bom. Bom, pra gente finalizar aqui, estamos caminhando aí para 1h15 de podcast. 1h15. Acho que não vai ter jeito. Já fica aqui o convite para um segundo encontro. Mas finalizando aqui, o Lucas Paiva, médico, perguntou o seguinte: quais medicações estudadas teriam um efeito similar ao da inibição do suicídio antes de motivar o paciente com ideação? Só lítio é internação mesmo, fora intervencionismo? Então, a pergunta do Lucas é uma pergunta bem específica técnica. Ele está perguntando quais medicações têm um efeito anti-suicida por si só, sem ser melhorando a outra doença. Hoje, basicamente, nós temos 4 situações que são as únicas efetivamente anti-suicidas. Primeiro é o lítio, o famoso lítio aí, antigo, bom, velho. Então, o lítio é um dos poucos remédios que tem ação anti-suicida de forma global. O segundo é a clozapina, mas apenas em pacientes com esquizofrenia. O terceiro é a eletroconvulsoterapia e o quarto é a ketamina. São as únicas 4 intervenções, nem a MT, tá? A MT não é usada em suicídio. São os únicos 4 situações em que você tem um efeito real anti-suicida. Só os 4. Aí você fala assim, mas então usar antidepressivo não melhora? Melhora porque você melhora a depressão e por consequência depois você vai melhorar ela. Entendeu? Tratar a dor pode melhorar a indução suicida. Se a dor que é o que está fazendo o fator que está aí, não vai. Agora, como efeito isolado, que foi ele que ele perguntou, só essas 4 intervenções. Lítio, clozapina só para os pacientes com esquizo, eletroconvulsoterapia e cetamina. Não, é uma verdadeira aula esse podcast, né? Acho que tenho certeza aí que todo mundo que acompanhou gostou bastante. Enfim, não tinha como ser diferente, né? 2 referências na área da psiquiatria intervencionista, então... Eu queria mais uma vez agradecer a presença de ambos aqui. Não só o pessoal que assistiu, como eu também aprendi muito aqui com vocês.
E creio que estamos construindo, né, tijolo por tijolo, essa ideia da importância do cuidado com a saúde mental cada vez mais. Então, queria agradecer pela presença de vocês, é uma honra tê-los aqui conosco. Eu que agradeço, a gente que agradece, né? Porque falar de saúde mental e falar de intervencionista sempre deixa o coração quentinho. Também agradeço bastante a Igor. A gente está aberto, o pessoal que quiser seguir a gente lá, a gente fala bastante isso no meu perfil, que é o Dr. João Armando, como do ICS, que é ICS Instituto Cássio Santos. A gente tem esses perfis que estão falando, e que nem eu falei, assim, a gente não tem vergonha de falar, eu falo que eu faço CT, eu falo que eu faço cetamina, eu explico por quê, a gente fala porque a gente tenta usar uma linguagem mais simples, porque é assim que a gente vai fazer. Então, você criando espaços como esse que você tem, eu acho que o espaço do direito a esses procedimentos, nesse congresso que a gente teve o ano passado, a gente teve uma mesa só sobre direito, só sobre questão de judicialização do processo, uma mesa muito interessante, a gente levou um perito e uma advogada que fizeram um trabalho bem bacana de fazer isso. A gente tem que conscientizar os pacientes desse direito. Então, assim, a gente ainda, essa barreira diminui também. Uma das formas é você explicando ao paciente que ele tem esse direito. Isso faz parte do direito. Toda essa conscientização, ela é de uma importância muito grande, ela salva vidas. Eu acho que isso que é importante, entendeu? O direito, ele consegue salvar vidas ao fornecer o tratamento adequado para cada um, tá certo? E estou à disposição. Quando quiser, a gente pode bater mais papos assim. Com certeza. Muito obrigado. Estamos finalizando aqui nossa primeira edição do podcast Ponto nos Is. E acho que colocamos vários pontos nos is aqui, esclarecemos várias questões. Ainda tem muita coisa para tratar, mas foi um ótimo encontro. Então agradeço mais uma vez. E obrigado pela presença de todos vocês. Aguardo vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado.